primeira leitura, ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez. Para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, 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 Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Sagrado Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos, é verdade que é coisa um pouco do discernimento para o Brasil, da nossa conferência episcopal, mas de qualquer maneira, já que vivemos nessa amada terra, vamos aproveitar as graças que podem estar ligadas a isso, porque começa para nós hoje o mês da Bíblia, o mês das Sagradas Escrituras. Algumas coisas muito pontuais, mas muito breves. Primeiro, quando São Jerônimo, porque o último dia do mês se celebra o seu dia, o primeiro grande tradutor das Escrituras, das línguas originais, as línguas clássicas, o hebraico e o grego para o latim. Quando São Jerônimo disse que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, quanto isso tem de peso, hein? E aqui já nos faz pensar em duas outras coisas. Primeiro, o que está na profecia de Oséias, no capítulo 4, meu povo padece por falta de conhecimento. Israel foi vítima da idolatria tantas e tantas vezes, mas toda cegueira espiritual, lembre-se que começa pela falta de formação. Ainda que tenhamos um querigma, um primeiro amor que precisa ser anunciado, depois se não se avança para águas profundas, se fica ali na beira da praia, fatalmente mais hora, menos hora vai faltar alimento, vai se padecer. Depois pensarmos ainda que Bento XVI, já no final do seu pontificado, disse com todas as letras que o grande desafio da Igreja para o próximo tempo, para este século, seria formar, seria a formação. Porque às vezes um primeiro gatilho, um start, que é fruto da graça, da misericórdia de Deus, quantos não têm, não largam bem, e depois terminam meio que sem folha? Porque, afinal de contas, se reduz só a uma espécie de entusiasmo dos sentimentos, no primeiro momento ainda Deus deixa que seja assim, mas depois não basta, não é suficiente. Depois é preciso buscar as razões mais profundas, até para estar dispostos a dá-las a quem necessitar. Isso faz-nos pensar nesse grande mês que o século XVI, em ligação com o Evangelho de hoje, e a multidão se apertava em torno de Jesus e ele ensinava. Quanto o Senhor valorizou ensinar a formar bem, dar alimento abundante espiritual através da pregação. E o século XVI foi chamado de a Rede Dourada. Por que o século XVI foi chamado? Pela fé. Os grandes autores espirituais chamam catolicamente esse século de a Rede Dourada. Porque foi o advento da praga, do flagelo do protestantismo. No dizer de Pio X, o maior câncer da civilização cristã. Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. O maior câncer da civilização cristã, o protestantismo. E o que aconteceu naquele momento em que o inimigo atacou a Igreja de Cristo com uma fúria incomparável, fazendo nascer um pseudo-cristianismo, um cara de cristianismo, com cheiro de cristianismo, com embalagem de cristianismo, mas sem nada de cristianismo, levado até as últimas consequências. O que aconteceu? Surgiram naquele mesmo século gigantes como Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São João de Ávila, e vai. Quer dizer, Deus foi tecendo uma rede de ouro, de fato, para enfrentar o mar furioso e bravio e fazer com que a pesca fosse abundante e que ela não parasse. Daí dá para entender por que aquele século foi chamado de a Rede Dourada. Está na hora de trazer a Rede Dourada de volta, e trazer com força e trazer com entusiasmo. Enfim, eu penso naquilo que Scott Hahn dizia, no precioso trabalho ordinário, Graça Extraordinária, esse um clássico, que uma das coisas que mais chamou a atenção é quando ele viu um punhado de homens e mulheres comuns, leigos, no meio do trabalho, no mundo, com o Evangelho no seu bolso, e tiravam o Evangelho em vários momentos do dia para ali buscar alimento, direção, entendimento, propósito do que deveriam fazer. Então eles tiravam o evangelinho, um pequeno evangelho do bolso e iam se alimentando para tecer a rede dourada, para não deixar que
a pesca parasse. Então vamos pedir essa graça a Deus e nos permitirmos, nos alimentar muito, nos fortalecer muito, nos formarmos muito por aquilo que a igreja nos dá e nos dá com abundância. O quanto a igreja nos dá em cada liturgia da palavra, em todo o seu magistério bimilenar e exuberante e assim por diante. Ok? Uma última coisa para não deixar passar em branco é que neste domingo nós vamos estar vivendo um momento lindo, um momento histórico da nossa fé. Nesse domingo a igreja vai estar levando a glória dos altares ao cânon dos santos, um dos mais altos, um dos gigantes ícones da caridade e do amor a Deus e ao próximo dos últimos séculos. Aquela albanesa que entregou a sua vida a Deus e no meio dos pobres, entre os mais pobres, viveu o Evangelho com uma radicalidade raras vezes vista na história da igreja. A grande Santa Teresa de Calcutá. Grande. Só penso duas coisas. Primeiro, quando ela disse que eu só sou a caneta nas mãos do escritor. Eu só sou a caneta nas mãos do escritor. E ela disse que fizéssemos de tudo e para todos, se não tivéssemos Jesus, nada teria valor. Amém? Louvado seja os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, para sempre sejam louvados.